Pai, em nome de Jesus, como declaramos aqui agora nesse louvor, estamos aqui para te adorar. Viemos aqui para dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Pai querido. Nós viemos aqui nesta manhã para engrandecer o Teu nome, nós viemos nessa manhã para Te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa devoção. Nós viemos aqui nessa manhã para nos render aos Teus pés. Mais do que uma competição, mais do que um entretenimento, mais do que um tempo, nós estamos aqui para reconhecer que só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui para reconhecer que se estamos de pé é porque o Senhor nos sustenta, é o Senhor que nos mantém. Nós estamos aqui para agradecer o fôlego de vida, nós estamos aqui para agradecer os milagres, as bênçãos, as vitórias. Nós estamos aqui para agradecer que em meio às lutas o Senhor tem cuidado de nós. E sabemos que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor continuará cuidando de nós. Sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Saber, Pai, que em meio às tempestades o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Tu nos guia por caminhos que nós não conhecemos. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel sobre as nossas vidas. E nesta manhã nós estamos aqui para reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Só o Senhor é digno de receber o nosso cântico, a nossa adoração. Só o Senhor é digno de receber o levantar das nossas mãos, o abrir dos nossos lábios. Só o Senhor é Deus. E nós estamos aqui agora para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Pai, usa-me como um instrumento nas Tuas mãos, nessa hora, em nome de Jesus, que eu possa ser um canal limpo para falar aquilo que está no Teu coração para os nossos corações. Nós precisamos e necessitamos sair daqui mudados, desafiados, transformados, para poder impactar esse mundo, para poder levar o Evangelho, para poder ser luz no mundo, para que possamos ser sal na terra, para que possamos, Pai, engrandecer o Teu nome, para que vidas amanhã que vão chegar vazias possam encontrar as nossas vidas transbordando do Teu amor e poder alcançar essas vidas, poder levar uma mensagem de vida e de esperança, poder dizer que o nosso feriado foi diferente, nós fomos recarregados, nós fomos cheios, nós fomos transbordando do Senhor, para transbordar o Teu amor aí no mundo, Pai. Usa-nos, Pai, nessa manhã, fala aos nossos corações. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas. Oh Deus, tem misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, que nós possamos nessa manhã ser impactados pela palavra do Senhor. Quantos têm sido abençoados nesse final de semana? Quantos estão aí desde sábado conosco na programação? Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem movido céus e terra em nosso favor, e glória a Deus por isso. E nessa manhã não será diferente, em nome de Jesus. Deus tem algo a falar e tratar conosco, e que Deus possa alcançar o seu coração, em nome de Jesus. Recentemente eu preguei e eu falei algo que eu ouvi de um pastor, eu achei muito interessante, falando que os pastores, aqueles que ministram, nós só temos o poder e só conseguimos alcançar os seus ouvidos. É o máximo que nós vamos chegar, é até os seus ouvidos. Dali para frente é a ação do Espírito Santo de Deus. Quem vai agir, quem vai fazer, quem vai transformar é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder. Nós só conseguimos alcançar os seus ouvidos. Mas o que Satanás está louco para fazer é que você não escute. Que essa mensagem, que essa palavra não chegue aos seus ouvidos. Porque a hora que ela chegar, ela vem para transformar a sua vida. Ela vem para fazer algo novo. Então, eu te convido agora a prestar atenção e ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você.
que essa mensagem ela é viva, ela vem para alcançar o teu coração, ela vem para transformar, ela vem para te desafiar, mas para isso você precisa estar disposto, disponível a ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu peço que você se desconecte aí das redes sociais, do WhatsApp. Cara, preste atenção, porque o Senhor quer falar contigo. Nessa manhã Ele tem algo a falar com você. Ah, mas eu vou usar meu celular para ler a Bíblia. Glória a Deus. Põe em modo avião e abre sua Bíblia aí e fique em paz. Ninguém vai te ligar agora. E se alguém te ligar, no final ela fala contigo. Sabe? Não vai, Deus está guardando. Deus, não, mas eu estou com a cabeça... Não, então volta sua cabeça aqui para ouvir o que Deus tem para falar com você. E confia, o Senhor guarda, o Senhor zela pelos seus. Todos estão guardados e protegidos em nome de Jesus. Amém? Eu tenho o desafio de ministrar nessa manhã, e quando nós estávamos reunidos com o pastor, ele me deu o tema do ano, a segunda parte do tema do ano, que é vitória, falar sobre vitória, e falar de uma vida vitoriosa. Isso tem sido algo que nós temos pregado e temos vivido nas nossas vidas, na nossa igreja. Nós temos os cultos de quinta, o culto de vida vitoriosa, sempre falando, porque a palavra de Deus, ela nos leva a ter uma vida de vitória. A palavra de Deus, ela vai falar para nós que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor nos chamou. Mas para termos vitórias, nós precisamos passar pelas lutas, pelas provas, pelos desafios, pelas circunstâncias. E eu acho interessante porque muitas pessoas estão abortando o processo, mas elas querem viver a vitória. Elas não querem passar pelo forjar, pelo trabalhar, pelo lapidar de Deus sobre as suas vidas, mas elas desejam ter a vitória. Elas desejam alcançar a vitória. Mas sabe, ontem o pastor Márcio falou aqui, ele falou sobre a vitória por WO, né? Sobre aquele que vence uma partida sem um desafio. É uma vitória. É um triunfo, mas não tem o mesmo sabor de quando você está em campo batalhando, quando você se esforçou, quando você olha e fala assim, eu suei para ter essa medalha. Em casa, o Tiago tem várias medalhas, medalha de um monte de coisa, mas nenhuma delas ele suou muito para isso. É medalha que ele ganhou, que ele pegou aqui na igreja, que estavam sobrando. Tem uma medalha do grande lance, que ele participou de um jogo e ganhou uma medalha, só porque ele... Então, ele tem várias medalhas, e ele fica feliz com as medalhas dele. Mas a gente sabe que, agora, ele está numa nova fase, ele está ganhando conhecimento, e agora ele está fazendo o karatê. Então, ele luta lá, o karatê dele. E é interessante porque nós conversamos algo com ele, porque um dia ele chegou triste em casa. E ele chegou bravo, e ele falou para a mãe, falou para a Priscila assim, eu não quero mais saber disso. Estava na faixa branca, primeira faixa, tinha acabado de pisar no negócio. Não quero mais saber disso aqui, não, porque eu não vou lutar e tal, não sei o quê. E a Pri falou com ele algo que nós já tínhamos conversado e que estava no nosso coração, e a gente falou para ele, Tiago, um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Você só vai chegar na faixa preta, você só vai ser... Aí ele fica contando lá, primeiro dan, segundo dan, sexto dan, tem um monte de dan lá, e ele fica falando, e ele fica, não, porque não sei o quê, porque o Seisei é não sei quantos dan, e não sei o quê. E ele falou, então, sabe por que ele é tudo isso? Porque um dia ele foi uma faixa branca. Ele começou, e ele não desistiu. Ele passou pelo trabalho, pelo lapidar, pelo forjar. Ele foi, faixa por faixa, momento por momento, conquista por conquista, vencendo os desafios, vencendo tudo para chegar onde ele chegou. O que acontece é que nós vivemos uma vida imediatista, e nós olhamos o sucesso de muitas pessoas, nós olhamos a posição de muitas pessoas, e nós queremos estar lá. Nós queremos estar no palco daquela pessoa, mas nós não queremos viver o bastidor daquela pessoa. Nós não queremos viver o que ela passou. Uma vez eu ouvi o pastor Silas falando sobre isso, e ele falava assim, muitos olham para a minha vida e me veem hoje, e gostariam de estar onde eu estou hoje. Pastor Silas Malafaia falando, ele falou, mas ninguém viu o que eu passei, ninguém viu o quanto eu ralei. Ele foi um dos primeiros pastores aí a ser itinerante, a pregar. Hoje ele é pastor de uma igreja, mas por muitos anos ele foi pastor de pregar em congressos, em vender livros, e ele chegou onde ele chegou pela graça de Deus,
porque Deus é bom com ele, mas nós olhamos para a vida de pessoas e nós queremos estar onde elas estão, mas nós não olhamos o processo, o que elas passaram para viver. Mas eu quero dizer para você, para ter uma vida vitoriosa, como eu falei para o meu filho, para você chegar lá nos não sei quantos Dan, você precisa passar pela faixa branca. E foi interessante porque ele fez uma troca de faixa agora para a faixa amarela, não é isso? E o Seisei, quando foi dar a faixa para ele, falou isso para ele. Falou, Tiago, você vai receber na faixa amarela. Mas nunca esqueça que um faixa preta é aquele que nunca desistiu. Não desista. E aquilo falou com a gente porque foi justamente o que a gente falou para ele. E a gente compartilhou e falou para ele, é isso aí, você não pode desistir. E eu quero dizer para você nessa manhã, não desista em nome de Jesus. Eu sei que você está passando talvez por lutas, por situações, por tribulações, por adversidades. Talvez você não está enxergando, você não está vendo, você não consegue contemplar, mas eu quero dizer para você, o Senhor é contigo, Ele te guarda. Fique em paz, em nome de Jesus. Fé é para essas horas, fé é para você olhar e encarar e avançar. E quando eu estava conversando na reunião com o pastor falou assim, escolhe um personagem para falar. E na conversa que nós tivemos, nós falamos muitos personagens. Ele trouxe alguns personagens, eu trouxe outros. A gente falou de Gideão, a gente falou de Abraão, a gente falou de Davi, a gente falou de Daniel, falou de José. Cara, são muitos personagens. E nós estamos numa programação e a gente está vivendo isso aqui intensamente, né? Nós estamos aqui vivendo intensamente os cultos, a programação, arrumar e tal. E até ontem à noite eu não tinha muita coisa para falar nessa manhã, não. E eu falei para a Priscila, vamos dormir. O Senhor dá para os seus enquanto dorme. Eu aprendi isso, então eu vou descansar. E eu lembro que eu coloquei meu despertador, eu falei para ela, eu tenho 4 horas de sono. Vamos dormir que eu só tenho 4 horas. Porque eu acordei às 5 da manhã, falei, não, amanhã de manhã eu vou estudar. Eu sou assim, tá? Não precisa ficar com dó de mim, não. Eu acordo nesse horário, eu gosto disso. Eu gosto de acordar às 5 da manhã, eu gosto de ter meu tempo. Quando está todo mundo dormindo, eu procuro fazer isso. Tem dia que eu acordo 4:30 da manhã. Quando eu consigo, eu acordo 4:30. Aí eu tenho minhas horinhas ali, que ninguém vai vir falar comigo, o WhatsApp não vai tocar, ninguém vai me importunar. Eu tenho meu tempo ali, eu estudo, eu vejo, eu escuto palavra, eu tenho meu tempo. Então, eu sabia que esse era o meu tempo. Eu vou acordar às 5 da manhã. Se eu fosse estudar ontem à noite, eu ia dormir com a cara na Bíblia. Eu não ia estudar. Então, falei para ela, vamos dormir. E aí, 5:10 da manhã, tocou o despertador. E eu não sei o que aconteceu no despertador, que sumiu o desligar. E aí ficou tocando, ela acordou. Ela, para esse negócio, vai acordar a casa inteira e tal. Mas eu fui estudar e eu acordei com um personagem no meu coração. E eu falei, mas não é nenhum dos que eu falei com o pastor. Nenhum desses personagens que a gente comentou. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Jonas. O que tem a ver falar de vitória com Jonas? Jonas está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Se você achar melhor, abre Mateus e vai voltando. Tem os profetas menores, Malaquias, Ageu, Abacuque, Miqueias, aí você vai chegar em Jonas. Se tiver dificuldade também, tem a primeira página da Bíblia, chama Índice. Acha lá, JN, fica fácil. Fica fácil achar Jonas. Ou também, se está com o celular, é muito mais fácil, né? É só apertar lá e vai. Jonas é uma história que nós conhecemos, e nós estamos aqui numa manhã, eu creio que, vou falar, 99% daqui são pessoas que frequentam a igreja e conhecem a história de Jonas. Mas eu comecei a pensar na história de Jonas e falei, Deus, o que tem a ver esse homem com vitória? O que o Senhor quer tratar com as nossas vidas nessa manhã, relacionado à vitória? Jonas foi um homem que fugiu da presença do Senhor. Jonas tem a primeira atitude dele é se voltar contra o Senhor. Deus fala para ele, Jonas, eu tenho algo para você, eu tenho algo a fazer na sua vida, e eu preciso de você. Você vai lá para Nínive. E ele olha e fala assim, eu não vou para lá nem a pau, eu não vou fazer isso. Não vou, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Gente, espera aí, só deixa eu arrumar aqui a mesinha, que eu esqueci, ó.
Pegar água que eu estou com sede, espera aí. Boa, água com gás hoje, hein? Jonas decidiu ir contra o que o Senhor estava pedindo para ele. E quantas vezes eu e você somos assim? O Senhor está pedindo algo para nós, falando para mim e para você, vai em tal lugar, faz tal coisa, vai nessa direção. E você olha e fala assim, não, mas eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que aqui não é o melhor caminho. Deus não está entendendo. Deus está confundindo as coisas. E falar com aquela pessoa, falar com aquele irmão, não dá. Segundo os estudiosos, alguns dizem que Nínive era uma cidade fortificada, era uma nação preparada, os judeus viviam aquele momento bom deles, né? De altos e baixos, assim como nós, e tudo indica que a Síria, Nínive, ali onde estava, elas já tinham açoitado, pegado e o povo hebreu, e Jonas muito provavelmente tinha perdido toda a sua família, ele tinha uma mágoa no seu coração, ele tinha receio, ele tinha rancor, ele tinha um monte de coisa contra Nínive. Então o que ele não queria era ir em Nínive, era o que ele não ia fazer, e ele não quis fazer, e ele vai na direção oposta. No versículo 11 do capítulo 1, diz assim, então disseram-lhe, o que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava agitado e tempestuoso. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que essa grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso, eles clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas. E ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Olha que coisa interessante. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que começou uma tempestade. Jonas está lá no barco, descansando. Está lá aproveitando a viagem de fuga dele. E eu acho muito interessante olhar para a vida de Jonas, a mesma coisa olhar para a vida de Jesus. Como que os caras conseguiam dormir num barco, num mar agitado? Jonas estava dormindo em meio de uma tempestade. Jonas estava lá, e o texto lá nos evangelhos vai contar que Jesus estava no barco e veio uma forte tempestade e Jesus estava dormindo. Cara, como que eles conseguiam dormir? Eles são melhores do que eu, porque Jonas tinha um sono profundo. Eu tenho um sono profundo, eu durmo. Aonde eu encostar, se eu tiver com sono, eu durmo. Mas eu acho que numa tempestade, né, difícil dormir. Mas agora, nesse final de semana, se você for na internet, você vê muitos navios que estavam aí, pegaram essa tempestade, as pessoas gravando e tudo mais, o que aconteceu. Eu creio que muitos não dormiram, com medo do que ia acontecer com aquele navio. Mas Jonas estava lá dormindo, e a tempestade tomou, e aqueles marinheiros, aqueles homens, a primeira atitude deles é jogar sorte para os deuses, para descobrir o que estava acontecendo. Eles já tinham tirado as cargas, já tinham começado a jogar as coisas ao mar, e eles começaram a jogar sorte, e nessa de jogar sorte aos deuses, caiu em Jonas. E aí começa nessa parte, que foi o que nós lemos, que eles falam, o que nós vamos fazer contigo? E olha que interessante, a fuga de Jonas, ela começa a dar resultado positivo para o Senhor aqui, porque depois que eles lançam Jonas ao mar, eles oram a Deus e falam, Senhor,
Como pode? E eles fazem voto a Deus. Aqueles que eram idólatras há pouco tempo atrás já estavam louvando a Deus porque a tempestade parou. Eles já conheceram ali uma vitória, uma bênção. Mesmo muitas vezes nas nossas desobediências, no nosso pesar, no nosso coração duro, Deus opera, Deus faz. Mas quantos estão dispostos nessa manhã a trocar a sua vitória pessoal, carnal, pela vitória espiritual, a vitória de Deus? Fazer a vontade de Deus. Eu quero falar com você nessa manhã sobre essa vitória, a vitória que não está atrelado ao que simplesmente o que nós queremos, o nosso desejo, a nossa vontade. Jonas queria ter uma vitória, só que a vitória dele era a morte, a desgraça, a ruína daquele povo. Ele não queria. Mas a vitória que Deus tinha para aquele momento era uma vitória de salvação, de misericórdia para aquele povo, de amor. E é interessante porque o povo de Nínive está fora do escopo desse Antigo Testamento do porquê de Deus. Deus veio para os judeus, ele estava querendo salvar os judeus, veio para os seus. Mas Deus manda Jonas lá porque ele tinha o desejo de alcançar aquele povo, ele tinha misericórdia, ele tinha amor, e aqui ele está mostrando que o amor dele por nós e por todos, ele expressa nessa história esse amor. E eu creio que a maior vitória que nós podemos ter na nossa vida é ser amados por Deus. Essa é a maior vitória que eu e você podemos ter. E eu gostaria que você saísse nessa manhã certo disso. Pode uma mãe se esquecer daquele filho que amamenta? Eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Talvez você entrou aqui nessa manhã pensando, será que realmente me amam? Será que realmente eu sou amado? Será realmente que Deus gosta de mim? Será? Eu quero dizer para você, sim, Ele te ama. Essa é a maior vitória que você pode ter na vida. Saber que você é amado por Deus. Saber que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Saber que o Senhor ama ter você como filho. Ele não te criou para destruição, Ele não te criou para ruína, Ele não te criou para desgraça, Ele não te criou, Ele te criou para que você desse louvor a Ele, para que você o adorasse, para que você o buscasse, para que você se sentisse amado por Ele. Você e eu, nós somos amados, e eu creio que essa é a maior vitória que nós podemos ter, o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Mas Jonas está aqui na sua jornada de desobediência. E eu acho interessante, e eu estava pensando nessa manhã, por que Jonas pede para aqueles homens lançarem ele ao mar? Por quê? Qual a razão de Jonas falarem para aqueles homens, me lancem ao mar? Pode me jogar no mar. Se ele sabia que ele era o problema, se ele sabia que tudo estava acontecendo por causa dele, se ele sabia de tudo isso, por que ele mesmo não se lançou ao mar? Por que ele não foi ao mar? Por que ele não falou, não, gente, pode deixar, eu vou pular aqui, que eu sou o problema. E Deus começou a falar comigo sobre essa autorresponsabilidade. Nós queremos sempre colocar a responsabilidade no outro. A gente está sempre querendo dizer, não, o outro fez, é o outro é o outro. Mas Deus te chama nessa manhã que para você ter uma vida vitoriosa, que você tenha responsabilidade sobre as suas lutas, que você enfrente, que você vá, não espere pelos outros, não espere acontecer, não espere, vá e lute por aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Vá, se esforce, dê o máximo de você. Como nós falamos aqui, sabe, que você possa suar a sua camisa, que você possa ralar, mas que você veja a vitória do Senhor na sua vida. Talvez você tenha uma pessoa na sua casa que ainda não está rendida aos pés do Senhor. E isso tem mexido com você, isso tem te incomodado. Então pague um preço de oração, ore, jejue, busque ao Senhor.
sabe, lute, entre numa batalha espiritual, buscando ao Senhor, intercedendo, declare, profetize, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estaremos no altar do Senhor, os meus filhos são do Senhor. Talvez você tenha os seus filhos aqui na igreja, então ore, lute também para que eles permaneçam, para que eles continuem, para que eles possam estar na presença do Senhor. É uma grande bênção a igreja infantil, mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja infantil, ela não tem o papel de educar os seus filhos, a igreja infantil tem o papel de ajudar os pais nessa condução dos filhos, mas educação, orientação vem de casa. Você foi responsável, você foi colocado tutor sobre essa criança e você tem que orientar, você tem que instrua a criança no caminho que deve andar. Está sobre as nossas vidas. E eu vou falar para você, é algo que nós oramos muito em casa. Clamamos ao Senhor que Ele nos dê graça, sabedoria, inteligência, porque as coisas aí fora estão indo de mal a pior. É um grande desafio ensinar a criança, educar a criança. Mas eu posso te dizer que eu sou fruto da igreja infantil. Meus pais pagaram preço de me acordar de manhã, de fazer com que eu viesse à igreja, de empurrar a gente para dentro da igreja. Vai para a igreja, vai estar na igreja. E eu posso dizer para você, foi a melhor coisa que ele fez. Ele é uma inspiração para mim poder ensinar meus filhos hoje. Hoje eu trago os meus filhos para a igreja. Ontem nós fomos para o piquenique, do piquenique nós viemos para a igreja, nós ficamos direto, porque eu aprendi a amar a igreja, eu aprendi a estar na casa do Senhor. E hoje eu e a Pri, nós olhamos para os nossos filhos e falamos, não, nós vamos para a igreja, nós vamos estar na presença do Senhor. É fácil? Muitas vezes não é. A gente saiu daqui tarde ontem e olhar para as crianças, a gente tem uma grande preocupação com a Tarsila em relação à saúde. Tiago, a gente acha que por causa da UTI, o bicho é forte, entendeu? O bicho não fica doente. E quando ele fica gripado é só 12 horas. A gripe nele dura 12 horas e passa. O menino deita, tô ruim. Ele deita, dorme. No outro dia ele acorda e fala, tô bem, vamos embora. O bicho é forte, mas a Tarsila é meio de porcelana, sabe? Já tem suas bronquites, né? Uma vez a gente foi numa pediatra e a gente falou que eu tenho problema de alergia, a Priscila tem problema de bronquite e tal, e a gente falou que o Tiago não tinha nada, o Tiago não tem essas coisas, sabe? Ele tem, para não dizer que ele não tem nada, ele tem alergia corante, a tinta, não pode passar tinta nele, para não dizer que ele não veio com nada, ele tem alergia a tinta, essas coisas. E a médica falou, isso é um milagre, hein? Esse menino não tem nada e tal, e a gente olha para ele e fala assim, esse menino é um milagre, glória a Deus. O menino é um touro, viu? Não fica doente. E ó que não come bem, viu? Mas tá lá, é firme e forte. Mas já a Tarsila já veio de porcelana, sabe? Dá um ventinho, a menina já... Vou contar uma para vocês aqui, rapidinho, abrir um parênteses aqui, contar para vocês o que ela fez esses dias. Ela queria dormir na cama com a gente. Ela vai na cama. Toda noite ela aparece. A gente põe na cama dela, mas ela aparece. E você sabe, sei que você que é pai, mas... à noite, de madrugada, levantar e fazer ela voltar para a cama, é mais fácil, deita aqui e dorme. Então é mais fácil. Ela queria dormir na cama com a gente, e isso foi de segunda para terça, né? Não, de domingo para segunda. Queria dormir na cama com a gente, agora, esse final de semana. E aí a bonitinha, sabe que quando ela está ruim, a gente põe ela na cama. Domingo à noite, chegamos em casa, fomos dormir, pus todo mundo, cada um na sua cama. De repente, ela falou assim, eu estou com uma coceira no olho, estou com tosse. Aí a gente dá um antialérgico para ela, porque ela tem um antialérgico que ela já toma para melhorar. Então já deu um antialérgico, deita aí, tá assim, em nome de Jesus, dorme. E eu falei para os dois, dorme rápido que o pai está morrendo de sono. Dorme em paz os dois. E aí, de repente, ela começou a tossir. Aí eu dei uma tosse aqui, deu uma tosse ali. Eu, Tarsila, dorme, Tarsila. Ela, pai, estou com tosse. Aí tá bom. Aí deu mais 5 tossidas lá, a mãe apareceu. Já apareceu com o quê? Com a bombinha. Já veio com o espaçador, bombinha top. Já deu a bombinha para ela. Agora dorme, Tarsila. Aí ela deu mais umas 4 tossidas. Aí a mãe falou assim, vai você para o quarto. Priscila falou, vai para o quarto que eu vou assumir aqui e vou pôr isso para dormir. Eu falei, tá bom. Fui para o quarto.
Não deu 5 minutos, aparecem as duas. Ela falou, pô, não dá, ela está tossindo e tal, não sei o quê. Pôs ela na cama. Ela sentou e falou assim, vamos dormir, pai? Aí eu falei, cadê a tosse? Ela, não tem tosse. Ou seja, ela estava fingindo toda a tosse, a gente deu antialérgico, a gente fez a bombinha, só porque ela queria dormir na minha cama. E aí ela dormiu. E aí o mais interessante é que ela falou assim, vamos dormir agarradinho? Aí eu falei, ai, Tarsila, vai, me agarra, mas vamos dormir, eu tô com... Aí a Priscila, e tu vai endossar ela? Eu falei, eu só quero dormir, vamos dormir. Deixa ela dormir. Mas, cara, é um grande desafio ensinar. No outro dia, o que a gente tem que falar com ela? Sobre mentira. É lindo, é engraçado, a gente conta, a gente dá risada, mas tive que falar com ela sobre mentira. Por quê? Porque se ela fizer isso, eu vou dar remédio que não tinha que dar. Eu vou pôr remédio nela que não precisava pôr. E no dia que ela estiver mal, eu não vou acreditar. No dia que ela estiver mal, eu vou falar, Tarsila, para de mim. E ela vai estar mal. Por quê? Porque ela tem problema de bronquite, ela tem problema respiratório, ela faz bombinha, ela usa um monte de coisa. Tem uma farmácia em casa de prontidão para ela, tem remédio para pingar no nariz, tem tudo para ela, porque ela é de porcelana. E bate um vento, ela já fica assim. Então a gente teve que falar o quê? Tarsila, não pode mentir, Tarsila. Você não pode fazer isso com o pai e com a mãe. Você não pode. E eu quero falar para você, cara, você não pode, para você ter vitória, para você ter conquista, tem que mudar o seu caminhar. Mas você também tem que entender que não são as suas vitórias, é a vitória do céu. É a vitória do reino dos céus. O que Deus tem para você. Sabe, nós estamos num ano de vitória, de celebração. E foi interessante ouvir o testemunho da Márcia, porque nós falamos de celebração, nós falamos de louvor, e eu ouvi esse testemunho, vem a calhar com aquilo que nós recebemos como profecia para o nosso ano, um ano de celebração. Antes da vitória, vem o louvor. Antes da vitória, vem o cântico. Antes da vitória, vem o buscar ao Senhor. Antes da vitória. O que acontece é que nós queremos ter a vitória sem celebrar. Nós queremos ter a vitória sem passar pelo processo. Nós queremos ter a vitória sem ser forjados pelo Senhor. Nós queremos ter a vitória, mas a nossa vitória. Jonas queria ter a vitória dele, e a vitória dele seria ver Nínive arruinada. Ver Nínive, sabe, de cabeça para baixo, todo mundo morto, porque Deus fez justiça, Deus acabou, Deus exterminou aquele povo, e eu estou vitorioso. Só que essa não era a vitória de Deus. Essa não era a vontade de Deus. E Deus coloca... E Jonas foge, mas Deus vai ali. E eu achei interessante que no versículo 17 diz assim, mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Eu achei interessante esse início, diz assim, mas o Senhor havia preparado um grande peixe. Eu quero dizer para você que o que o Senhor tem para você, para nós, já está preparado. Ele não é pego de surpresa. Está preparado. O que o Senhor tem para a sua vida está preparado. Agora, a grande questão é, eu e você, nós queremos viver as vitórias do Senhor? Para que você quer ter uma vitória financeira? Para esbanjar? Para mostrar que você é bom? Que você é um ótimo administrador? Que você é uma pessoa de sucesso? Para que aqueles que te invejaram possam agora comer na sua mão? É para isso que você quer? Ou você quer ter uma vitória financeira para poder transbordar na vida de muitas pessoas, para poder semear no reino, para poder abençoar missionários, para poder abençoar lares, para poder engrandecer o nome do Senhor, para poder fazer ações de caridade e levar o nome do Senhor, para poder ajudar pessoas, missões, lugares. A nossa igreja é uma igreja que investe em missões. Ontem o pastor Márcio falou, nós somos uma igreja que mantém missionários. Nós temos essa visão, nós cremos nisso. Nós investimos na Operação Vida, investimos na Missão Vida, investimos na OM e outros pastores missionários que nós investimos na vida deles. Nós somos mantenedores. E por isso, por sermos mantenedores, por termos essa visão, Deus tem feito maravilhas na nossa igreja.
Deus trouxe uma visão na pandemia que foi a questão dos alimentos, de abençoar. E eu lembro muito bem quando nós estávamos em reunião para decidir, para definir essa ação que nós íamos ter. E nós chegamos à conclusão que era melhor fazer contato com algumas igrejas. E o nosso objetivo era semelhante ao de todo mundo, 1000 cestas. Vamos ter 1000 cestas. E aí nós começamos. Só que não dava para esperar, a fome estava grande, as pessoas estavam necessitadas. Quantos pastores estavam, nós começamos a entrar em contato, e eles falavam assim, nós não temos o que comer, nosso povo está passando mal, está com fome. E nós aqui, sendo abençoados pelo Senhor, e nós pudemos o quê? Transbordar na vida desses pastores, pudemos abençoar esses pastores, e eles puderam levar alimento para outras famílias e ser bênção, e essa mensagem foi alcançando, foi chegando através da sua ação, através do seu dispor, através de você falar assim, eis-me aqui. A grande questão é, a nossa vitória para que é? Para que você quer ter uma vitória no lar? Para mostrar para a sua família que o seu lar é perfeito, que o seu lar é o melhor, que sua mãe não conseguiu ter o sucesso no lar que você tem? Para quê? Você tem que ter sucesso no seu lar para ter homens e mulheres servindo ao Senhor, homens e mulheres rendidos aos pés do Senhor, homens e mulheres que desejam amar os seus avós, amar o seu próximo, amar aquelas pessoas, os primos. Talvez você viva num lar onde os primos não são convertidos, onde seus irmãos não são convertidos, você está ali para amar essas pessoas, em nome de Jesus. A sua vitória dentro do lar não é para mostrar que você é melhor. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu passei. Eu não sei, mas a questão é daqui para frente. Eu não sei o que Jonas passou, mas o que Deus tinha era a restituição, era o milagre, era o amor àquele povo. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 4, no versículo 10 e 11, o Senhor vai falar para Jonas. Jonas passou por uma situação, imagina, um homem que, eu costumo dizer, olhar para a vida de Jonas, ele passou por Nínive e pregou o Evangelho, passou por ali. Eu costumo dizer que ele fez o serviço dele mal e porcamente, porque dizem, né, os estudos, que o tamanho de Nínive, para que você pudesse percorrer e falar, você levava uns 3 dias para conhecer aquela geografia. E o texto diz que um dia ele passou pela rua principal gritando, falando que todo mundo ia morrer se eles não se arrependessem, e foi. Mas o que ele falou tinha tanto a ver com aquilo, com o sonho de Deus, com o projeto de Deus, com a vitória de Deus, que o texto nos conta que houve arrependimento na cidade toda. Todos se arrependeram, todos se humilharam, e isso foi motivo de ódio, de rancor de Jonas. Ele sabia que Deus ia ser misericordioso, ele sabia, e Deus tem um tratar com ele. E aqui no final, no capítulo 4, versículo 10, diz assim, e disse o Senhor, tu tivestes pena da aboreira, na qual não trabalhaste, e nem fizeste crescer, que nasceu em uma noite pereceu, e não deveria eu, o Senhor, poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, será que a tua vitória era maior do que a minha vitória? Será que eu, o Senhor, não teria misericórdia, amor, compaixão daquele povo, daquelas pessoas que eu criei, que eu formei? Jonas teve uma experiência com o Senhor através de uma aboreira que o Senhor fez brotar. Ela gerou sombra para ele, e na outra noite ela morreu. E ele murmura, ele reclama. Ao invés dele olhar a vitória do Senhor, ele fica preso na vitória dele. Ele fica desejando a morte, porque ele não teve o sucesso dele, porque ele não conseguiu alcançar o que ele queria, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia, porque ele sabia que Deus ia fazer, ele sabia que Deus não ia agir como ele queria. E eu quero dizer, Deus não vai agir como você quer que Ele haja. Ele não vai fazer como você quer que faça. Tem uma frase que eu gosto demais, que é, se você sabe o caminho que você tem que percorrer
o que você tem que fazer para alcançar o que você tem, então vai e faça. Isso não é milagre, isso é ação sua. Agora, milagre é quando você olha para a situação e fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho uma saída. Eu não tenho uma direção. Eu não sei. Eu confio no Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Deus, eu tenho lutado com a minha casa. Tenho lutado para ter paz na minha casa. Mas tudo que eu podia fazer para trazer a paz na minha casa, eu não estou conseguindo. Está nas suas mãos o meu lar. Eu não aceito confusão. Eu não aceito discórdia. Eu não aceito intriga. Eu não aceito briga. Eu não aceito, Senhor. Mas eu entrego o meu lar nas tuas mãos. E deixa Deus fazer a vitória. Talvez Ele vai ter que mexer. Vai ter que dar uma apertada em um. Ah, não, mas Deus não pode apertar meu filho. Ele é meu queridinho. Ele é meu amor. Não, Deus vai dar uma arrochada. Não. Então faz você. Então vai você. Você quer ter a sua vitória ou você quer ter a vitória dos céus? Qual a vitória que nós queremos para este ano? O que nós queremos viver neste ano? Eu quero dizer para você que eu me posicionei querendo viver a vitória do Senhor. Eu quero viver o que Ele tem. Eu tenho os meus desejos, os meus anseios? Tenho. Eu tenho as minhas vontades? Tenho. Mas eu abro mão de tudo isso para viver o que o Senhor tem para mim. Para viver o que Ele quer para mim. Eu não quero ser um Jonas que venha atrapalhar, que venha causar por meu bel prazer, pela minha vontade. Mas nessa manhã eu me posicionei com Deus, falando, Deus, eu abro mão das minhas vontades, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E eu quero falar para você, nessa manhã, o Senhor nos chama para um desafio. Um desafio e uma escolha. E a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é linda, porque o Senhor nos deixa escolher. O Senhor não é um Deus controlador. Dá para você entender a diferença de controlador para controle? Você consegue entender isso? Ele não perdeu o controle. As pessoas acham que Deus perdeu o controle, Ele perdeu a mão, que o Covid veio atrapalhar, que eles conseguiram atrapalhar os planos de Deus, que não sei o quê. Não. Fique em paz. Deus não perdeu o controle. Na criação do mundo, lá no início, Deus já sabia que em 2020 a gente viveria o Covid. Ele já sabia. Isso não foi uma surpresa para ele. Ele não é pego de surpresa. Jogar Jonas no mar não foi uma surpresa para Deus. Ai, caramba, eles jogaram, e agora? Tem que fazer alguma coisa. O texto diz, já havia preparado o peixe. O peixe já estava de prontidão. E eu fui dar uma olhada, que peixe é esse? Ninguém sabe. Estudos, todo mundo tenta descobrir que peixe era esse. Ninguém sabe. E eu vi uma resolução dizendo assim, provavelmente, Deus formou um peixe exclusivo, único, para salvar Jonas. Deus faz o impossível na vida dos seus filhos. Ele faz. O que Ele deseja é que eu e você possamos confiar no Senhor. Que eu e você possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver as maravilhas do Senhor. Eu não quero mais ser um empecilho, eu não quero mais atrapalhar. Eu me disponho a viver aquilo que o Senhor tem para mim. E isso é uma escolha que eu e você temos que fazer. Se você falar assim, não, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, glória a Deus. Viva os teus sonhos, viva os teus desejos, viva as tuas vontades, vive em paz, em nome de Jesus. E viva também os frutos e as consequências dos teus sonhos, daquilo que você está desejando. São
coisas boas, são coisas grandes? Sim, provavelmente. Você vai batalhar, você vai se esforçar. Nós falamos muito, né, sobre a compra deste local. E o nosso desejo, o desejo na época do meu pai, eu lembro muito bem que em 99 eu fui viajar, eu era adolescente, eu tinha ido viajar, fui para um acampamento em Belo Horizonte, eu, a minha irmã e uma amiga, nós estávamos lá, e eu lembro que quando nós voltamos, meu pai foi buscar a gente em São Paulo e ele falou assim, bem baixinho para a gente, nós vamos passar num lugar ali, só dá uma olhada, depois a gente conversa em casa. A gente falou, tá bom. Aí eu lembro que a gente passou aqui em frente e ele só deu aquela cutucada assim, sabe? Embaixo da perna, assim, para ninguém ver que essa amiga estava no carro. Ele deu aquela cutucada e aí eu dei a cutucada na Priscila e a gente olhou e foi embora. E aí a gente chegou em casa, né? 2 adolescentes curiosos, falaram, o que foi? O que está acontecendo? E aí ele falou assim, a gente foi conhecer esse local. E o nosso coração... Nosso coração inclinou para isso. Como que vocês estão? Aí a gente falou, a gente está contigo. Ele falou assim, Deus tem inclinado o nosso coração para esse local. E eu falei, glória a Deus, a gente está com você. E a compra desse local não era o que nós queríamos. Não era. Não era o local que nós queríamos, não era... do jeito que nós queríamos, não é a forma como nós queríamos, é muito além do que nós podíamos pensar ou imaginar. Nós queríamos uma área menor, numa outra região, e o Senhor fez grandes coisas. Essa história que ele conta, muitas vezes, da compra do local, que chegou essa moça lá na igreja, eu lembro claramente dela chegando na igreja. Eu pequeno, vendo aquela mulher chegando, eu lembro a forma como ela saiu. Eu lembro a forma como meu pai ficou. Eu lembro que a gente ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Mas nós decidimos confiar no Senhor. Nós decidimos viver os sonhos de Deus. Nós decidimos não viver os nossos sonhos, mas viver o que Deus tinha para nós. E naquele momento a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia. Mas eu sempre vi meu pai muito entusiasmado. Como você vê ele hoje, ele sempre foi. Um cara que, não, a gente vai conseguir. E vai dar certo. E vai acontecer. Vai rolar. E quantas vezes de manhã ele estava ajoelhado orando. E ele falava, Deus, tem um povo atrás de mim. Esse povo não é meu, esse povo é teu. Mas o Senhor vai nos guiar. O Senhor vai fazer. E nós viemos para cá e nós tomamos posse daquilo que o Senhor tinha para nós na época. Isso foi no ano de 99. E aqui estamos, crescendo, glória a Deus, construindo, né? Construímos ali, construímos outras partes aqui. Agora nós vamos para a construção do nosso templo. Nós vamos viver esse sonho. Nós vamos conquistar esse sonho, que não é nosso, é do Senhor. Para engrandecer o nome do Senhor. É para que nós possamos ter mais espaço, para que mais pessoas possam chegar, para que a nossa programação de carnaval possa estar cheia, possa estar transbordando, um monte de gente aqui com a gente, louvando, exaltando, e você e eu fomos chamados para isso. A começar em nós. E eu queria que você fechasse os teus olhos. E eu queria fazer um desafio com você nessa manhã. E o desafio nessa manhã para você e para mim, como eu disse, eu já me posicionei, mas me posiciono novamente. Você que está disposto a viver as vitórias do Senhor neste ano. Você que está disposto nessa manhã a abrir mão e falar assim, Senhor, eu te entrego aqui os meus objetivos, os meus desejos, eu te entrego os meus sonhos.
os meus alvos de objetivo de vitória para esse ano. E eu quero viver as tuas vitórias. Não quero viver as minhas. Porque eu sei que o Senhor tem algo maior. A palavra de Deus diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Cara, não é positivismo, não é uma mensagem, mas é a palavra de Deus. Ela é viva. Eu quero dizer para você, os teus olhos não viram. Assim como os nossos, na época a gente não viu esse local. Você também não viu que Deus tem preparado, mas é coisa grande. Ele já preparou o peixe que vai te salvar. Ele já preparou a tua bênção, Ele já preparou. Você que deseja viver os sonhos de Deus, as vitórias de Deus para esse ano, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que está de pé, eu gostaria que você agora falasse com Deus. Você apresentasse ao Senhor e falasse assim: Senhor, eu planejei, eu sonhei, eu pensei nessas coisas, nesses objetivos, nessas conquistas para esse ano. Mas eu abro mão disso para viver as tuas vitórias, para ver as tuas vitórias na minha casa, no meu lar, para ver as tuas vitórias, para ver o peixe que o Senhor vai trazer, para ver o Senhor andando sobre as águas, para ver o mar se abrindo. Eu abro mão. Eu não quero mais as minhas coisas, eu não quero mais as minhas vitórias, eu não quero mais as minhas conquistas, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim nesse ano, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesta manhã diante do Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus tão bom conosco. E nós aceitamos esse desafio nessa manhã, de abrir mão, Pai, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas vontades, das nossas metas, daquilo que nós estamos percorrendo como vitória pessoal, para viver as maravilhas do Senhor, para viver as vitórias dos céus. Mesmo que tenhamos que ir aonde nós não queremos ir, falar com quem nós não queremos falar, perdoar quem nós não queremos perdoar, orar com quem nós não queremos orar, nós abrimos mão de todo o nosso querer para viver a Tua vontade nessa manhã, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui de pé, tomando essa posição, dizendo: não mais nós vivemos, mas agora é Cristo que vive em nós. Não mais os nossos sonhos, mas os sonhos de Cristo sobre as nossas vidas. Não mais as nossas vitórias, mas as vitórias do céu sobre as nossas vidas. Pai, nós nos posicionamos nessa manhã. Nós declaramos que viveremos um ano de vitórias, um ano de conquista. Mas nós não seremos vencedores, nós seremos mais do que vencedores, porque nós vamos fazer aquilo que vem do Teu reino, aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, e nós contemplaremos as maravilhas do Senhor. Aonde nós não podemos chegar, nós vamos chegar pela ação do Teu Espírito. Aonde nós não podemos alcançar, nós vamos alcançar pela ação do Teu Espírito. Aonde não tem chão, nós vamos ver o chão sendo colocado, uma ponte sendo posta para nós. Nós viveremos mediante aos mares, nós veremos o mar aberto, nós andaremos sobre o mar, porque nós abrimos mão de nós. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Em nome de Jesus.